Fala gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é meu primo Didon. Esse aqui é o canal Grenal dos Primos. Criamos esse canal aqui para poder fazer os pós-jogo da dupla. E eu não vou nem fazer muito guerre-guerre aqui nessa entrada não, porque eu vim pro carro hoje. Eu vim pro carro hoje de noite, porque eu não podia fazer esse pós-jogo dentro do apartamento, cara. Senão eu ia levar a multa hoje. Porque essa minha captação de áudio aqui também é uma porcaria, eu sou obrigado a falar mais alto para ser entendido. Normalmente os vídeos o pessoal fala que a minha voz fica baixa. Então hoje eu vim pro carro para falar um bom português para esses caras aí. Porque os caras já estão rebaixados há meio ano. E esse presidente só não rebaixou o Inter antes porque ele não conseguiu. Aí aparece o negócio do Windows no meio aqui, né, para ajudar ainda. E assim, ó, é tanta coisa para falar que para organizar as ideias eu vou começar pela ordem do time, pela escalação. O Rocher não tinha condições físicas de jogar hoje. O Rocher, desde que ele voltou com a lesão dos goleiros anteriores, com o Antony e tudo mais, se via nitidamente, uma criança viu que o Rocher não tinha condição de jogar. O que foi a saída de bola dele? Acho que foi no primeiro gol. Ele saiu catando borboleta, depois ele ficou no meio do caminho, a bola passou. Cara, parece que todo gol que o Inter leva, parece que o Rocher tá sendo fuzilado. Sabe quando o cara leva e cai atrapalhado no chão? É ele, o Rocher. Cara, o goleiro que tava no banco era um piá de 20 anos. É óbvio que ia ser ruim colocar o guri, mas ele não ia sofrer nenhum tipo de... Não ia ser fritado o guri. Mesmo se levasse um frango. Mas o guri ia ter condições físicas para esse jogo. Aí o Abel me arma uma retranca. Não existe essa história de jogo reativo. Faz 5 anos que eu tô ouvindo essa história de jogo reativo no Inter. Não existe jogo reativo. Existe retranca. Retranca. Sabe o que é retranca? É tu colocar um ônibus atrás da linha do meio campo e tentar achar uma bola. Isso que é esse tal nome bonito que inventaram aí de jogo reativo. O que adiantou fechar o time hoje? O que foi o Juninho em campo hoje? O que foi o Thiago Maia? Eu não posso mais ver o Thiago Maia no Inter. Aí me improvisa o Bruno Gomes de meia, de volante meia. Tá lá o Oscar Romero no elenco. O Inter podia ter tentado mudar a figura do time, da escalação com o Oscar Romero desde que acabou o Mundial de Clubes. Por que não coloca o cara para jogar? O que foi o Aguirre hoje na lateral direita? Por que não coloca o Bruno Gomes para fazer o que ele faz de melhor na lateral direita e coloca o Oscar Romero no meio? O que foi o Vitinho no ataque hoje, cara? Que o nosso amigo Axel Colorado lá implorou ele no ataque e não fez nada, porque ele não é nada aquele jogador, desportivamente falando. E aí aqui a gente fica bravo como torcedor, mas em nenhum momento a gente quer atingir figura pessoal de ninguém. A gente está falando do jogador de futebol. E eu, como colorado, aceito qualquer corneta, daqui a pouco o Didon vai falar. Porque para mim 2021 foi um dos anos mais felizes da minha vida quando o Grêmio caiu. E eu tô vendo exatamente o mesmo filme. Vai acontecer exatamente a mesma coisa com o Inter que aconteceu com o Grêmio. É capaz de o Inter chegar no domingo, tocar 4-0 no Bragantino e cair. E daqui a pouco vai ter algum jogador do Inter para imitar o Douglas Costa dando tchauzinho. Vamos ver se vai ser o Richard, se vai ser o Alan Patrick. Vamos ver quem é que vai ser. Entendeu? Então, cara, o problema não era problema tático, solução tática. O Inter encheu um caminhão de gente para trás da linha da bola. E em 10 minutos teve 3 chances claras que o São Paulo perdeu de gol. O Bragantino tocou 4-0, 4-0 hoje foi. Em 10 minutos de jogo o Sacha tinha feito um gol, já tava 2-0 pro Bragantino. O que vai ser desse jogo no Beira-Rio? Vai voltar me veio na cabeça agora, vai voltar o Carboneiro.
E o Bragantino tem chance de G8 ainda, hein? Tabata no banco. Eu não vou dizer que o Tabata seria uma solução. Mas ele é mais agudo do que o Vitinho. Do que o Bruno Gomes. Do que o Alan Rodrigues. Porra, cara. Eu não vou dizer que eu discordei. Eu falei pra ti ainda. O Inter tem que jogar retrancado mesmo, porque o Inter não faz gol. O Inter não pode levar gol. Mas colocando um ataque, um atacante, um meia, o resto de volante e o resto de zagueiro, o Inter levou 3-0. E só não levou 6 de novo. Porque o São Paulo perdeu 3 gols em 15 minutos. É inacreditável, cara. É inacreditável. Tu vai vendo a cartilha assim, ó, certinha. Certinha. Vai descer pra BC no som do Beira-Rio. SWAT chamada. É ídolo batendo na porta do clube pra tentar ajudar. É promessa de bicho. Para os caras não rebaixar o clube. E mesmo com promessa de bicho, os caras não fizeram nada. Todos os adversários do Inter no descenso estão querendo não cair. O Santos atropelou o Juventude. O Fortaleza está numa recuperação homérica. O Fortaleza eu dei como rebaixado. O Fortaleza entrou em queda livre no segundo semestre e se recuperou. Porque os caras não querem cair. O Ceará, o Vasco, olha só, o Inter tomou uma bangornada do Vasco, que perdeu pro Mirassol, e o Mirassol não ganhou do Vitória, que perdeu hoje. Olha o enredo disso, cara. Dá pra acreditar num troço desse, cara? É um negócio inacreditável. Então, assim, existe chance ainda, por incrível que pareça, porque dos 4 resultados paralelos que o Inter só precisa de 2, dos 4 times que estão disputando para cair, o Inter só precisa de 2. É óbvio, desde que ganhe do Bragantino. Ganhando do Bragantino, o Inter só precisa de 2 dos 4 resultados. Eu não sei agora destrinchar o que é o que. Mas e aí? Os caras querem? Ou nós vamos ter que botar o Beira-Rio abaixo? E outra, eu tinha dito esses dias que a Série B não tá tão difícil ano que vem. Tá difícil pra cacete. Tá o Goiás, tá o Criciúma, tá o Atlético Goianiense, tá o Operário, tá os que estão caindo esse ano, que o Inter é freguês. Como que vai ser para voltar o ano que vem, seu Alessandro Barcelos? O senhor vai renunciar? O senhor é torcedor? Ou o senhor é um político? Se o senhor é mesmo um torcedor de arquibancada que diz que é, o senhor renuncia amanhã. Vou deixar o resto para quando a matemática sacramentar, porque moralmente esse time está rebaixado. Fala aí, Didon. Então, eu tinha prometido, né, que eu ia cantar o Arerê, mas vou deixar para domingo, né? Vou deixar para domingo, mas eu quero entoar uma canção que também é bem conhecida, que é o Lá vem. Série B, Série B, Série B, Série B, o Inter vai jogar Série B. Não, mas tem melhor que isso. Essa aí tá quase, hein? Tá muito quase. Cara, assim, ó, eu lembro que eu te falei do Abel, que ele talvez não seria uma boa e tal, porque ele certamente puro do vestiário e do time, da direção, enfim, é muito mais embaixo do que realmente ele achou que era. E certamente é isso que aconteceu. Ali, no segundo tempo, dava uns close nele, assim, ele tinha um close que ele tava, eu tenho certeza que ele tava pensando, que eu fui aceitar essa indiada? Não, cara, ele tá chateado, não é por ele. Ele não tá pensando nele. Sim, não, eu sei, mas assim, ó, é tá uma coisa chateado assim pela situação, pelo clube.
E assim, é uma coisa que errou na escalação, né? Querer jogar para não perder, já perde quase no automático. Assim, ele não errou no esquema, né? Tipo, na ideia de jogo defensiva, mas na nominata ele errou. Na nominata ele errou, nas escolhas dos jogadores ele errou. Não acha? Mas claro, imagina o Inter tinha que ganhar esse jogo, não é nem empatar, é ganhar, para se Mas se livrar. fosse tu ia Né? entrar com uma ideia defensiva ou mais ofensiva? Não, ia jogar de igual para igual, ainda mais sabendo que o São Paulo está em crise lá, isso, aquilo, tomou goleada, e ele dava para ganhar esse jogo. Mas agora eu vi que não, cara, e o Inter vai ser muito impossível, quer dizer, é muito difícil ganhar do Bragantino, que né, jogou bem hoje, fez 4-0, e mesmo se ganhar, ainda tem os placares né, que tem que torcer ainda para os outros times. Também já é uma outra novela aí. Então, contando assim, diria que o Inter está 75% rebaixado. Né? E 75 aí foi tem que gente ganhar. boa ainda. É, tem que ganhar e ainda torcer para metade do outro, da outra metade da responsabilidade dar certo. Né? São 2 jogos em 4. A Mas sorte assim, que tem muitos contando. adversários, né? Exatamente. Contando o anímico do Inter, cara, zero chance. Como eu falei, o Bragantino tem chance de G8. Se o São Paulo perder a próxima e o Bragantino ganhar, o Bragantino tá na pré-Libertadores. Exato. Então isso já é um gás a mais, porque às vezes até os caras tiram o pé e tal, se estivesse lá em 12º, décimo primeiro, e aí não tem muito o que chulhar ali, eles tiram o pé, mas não vai ser o caso do Bragantino. E assim, ó, o Inter certamente vai entrar muito pilhado negativamente no jogo do Inter. Porque vai ter muita pressão até lá, né? Não vai ter. Enfim, eu vejo assim praticamente dada certo com uma queda para a Série B do Inter. Por todos esses E contextos aí. assim, cara, o que eu também fico. Tudo bem, eu sou um amante do futebol, mas eu sou absolutamente um amador, eu entendo pouco de tática e tudo mais. Mas na minha cabeça, um time que conclui mal e tem poucas chances de gol, tu tens que sacrificar o extremo do ataque para colocar mais jogadores de construção. Por exemplo, assim, ó, sacrifica um volante e deixa só um falso 9, não deixa um cara de referência. Trabalha mais na intermediária de ataque, com os meias de criação, para tu conseguir fazer os caras buscar uma bola, para tu conseguir criar. Para mim, no mínimo teria que ter o Alan Patrick e o Romero, ou o Tabata que fosse. Mas esse time precisava fazer alguma chance. Rapaz, se o Inter teve 3 escanteios no jogo, foi muito. Escanteio. Não tô falando de chance de gol, não tô falando de conclusão a gol. Eu tô falando de escanteio. A chance mais clara de gol que o Inter teve foi o Bernabé. O cara Que tirou, né, na errou. linha. Enfia uma bica, cara. Ele viu que o jogador ia fazer a cobertura do goleiro e mesmo assim deu aquele toquezinho como se o gol tivesse livre, tá ligado? O juiz tem uma participaçãozinha ali, tá? Porque esse cara levantou o impedimento na hora e ele não esperou terminar o VAR revisar o lance porque não estava impedido e seria escanteio nosso. E a falta do primeiro gol que originou o primeiro gol, muito antes foi falta no Inter. O jogador de São Paulo tava puxando. Aí o do Inter se enroscou e ele deu falta pro São Paulo. Mas longe de o resultado ter passado pela responsabilidade do juiz. O juiz é horrível, esse Bruno Arleu. Porque o Inter, de qualquer maneira, ia levar outros ataques perigosos e ia levar gol. Mas até isso, de novo. Mas isso é uma coisa que eu tô falando, eu não ouvi ninguém falar. Eu achei que foi falta pro Inter no lance, do primeiro lance lá. E teve o lance, teve um outro impedimento também, que o cara levantou a bandeira antes de concluir a jogada. Mas é foda, cara. Porra. E o Santos meteu 3 no Juventude, hat-trick do menino Ney. Já tá fora da. Acho que tem uma chancezinha, a Torcedor, gente quer isso, tomar uma goleada, mas torcedor tá do 3 pontos do Juventude foi Inter. lá ver o Neymar jogar, né, cara? O que eu esperava era o Corinthians. Aí Mas o Juventude. o Fortaleza foi lá e fez uma final de campeonato e ganhou do Corinthians.
O Juventude, eles entraram com o time titular, porque deu a notícia que eles iam entrar com os guri lá da base, entraram com o time titular, e na teoria não entregariam com o time titular. Se botasse o time reserva, e tudo bem. Mas mesmo assim tomaram 3. Deve ter rolado uma mala branca para lá também, uma proposta de mala branca. Ou então os caras querendo se destacar para ser contratado pelos clubes grandes, que vão cair. Sempre tem essa história. Mas, cara, é muito difícil, cara. É muito difícil, assim. É muito pior que 2016, porque tem o lance financeiro. É muito pior que 2016, porque a gente tem mais um ano de gestão desse cara. Ou seja, tu vai fazer uma limpa no elenco agora para contratar quem? Ele que vai decidir quem contratar. O Inter está absolutamente sujo no mercado porque não paga. Não é só cair, não é só desportivo o problema. O problema é institucional. O problema é de sustentação financeira. E é muito pior. Eu acho até que deve ser muito pior que o do Grêmio, inclusive. Sim. Porque o Grêmio caiu com uma gestão financeira boa. O Inter, se não me engano, ele pegou com 500 milhões de dívida e agora está quase 1 bilhão. O Grêmio na mão do rapaz lá que eu esqueci o nome, o político lá também. Qual era o nome dele? O mestre dos magos lá, o presidente Romildo Bolzan. O Romildo Bolzan. Ele vendeu o jogador, ele deixou um caixa no clube, o Grêmio se segurou naquilo ali. Agora, tu tem um transfer ban pra cima de tudo que é lado. Tu tem empresário que não confia no Inter. Tu tem essas bets que não se sustentam para patrocinador master. Cara, não vai mais dar pra vender o almoço pra comprar janta. Daqui a pouco o Beira-Rio tá sendo penhorado. Penhorado que eu digo, é jogo dado em garantia. Daqui a pouco vai ser inevitável isso. Enfim, cara, enfim. Vamos deixar acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer e aí a gente vai ter bem mais tempo pra tratar disso daí. E era isso. Mas tu acha que... Quais são as chances, assim, do Inter escapar? Cara, eu acho que tu definiu bem, mas eu acho que se fosse pra colocar num percentual, eu falaria 20%. Eu imagino que seja por aí também. E eu só falo 20% porque é no Beira-Rio. Se fosse fora, eu falava que era 0. 0. Entendeu? E tu acha que o Abelão não teve culpa nenhuma no jogo de hoje? Não, cara, claro que não, né? Claro, se ele podia ter feito escolhas melhores, na minha opinião, poderia. Poderia. Porque o Juninho não fez diferença nenhuma. Porque o Bruno Gomes também não fez diferença nenhuma, porque ele poderia ter ajudado mais na lateral direita. Porque o chassi de grilo lá do Alan Rodrigues também não ia fazer diferença. Pra mim, essas 3 posições foram nevrálgicas. O Bernabé não tem como trocar. Não tem lateral esquerdo que vai jogar no lugar dele. Certo? Alan Patrick tu não vai trocar. O Vitinho pensando em camisa 9, Borré e o Ricardo Matrias entraram e não fizeram nada também. E o Rocher vai jogar o último jogo, será? Porra, cara, aí que tá. Não pode. O Rocher não pode jogar no último jogo. Alguém tem que enxergar isso. Os adversários começam a ganhar confiança. Vamos arriscar. Esse cara tá mal, esse cara não vai dividir bola. Ele não vai. Se bobear, a saída do primeiro gol dele foi inclusive isso. Se eu não vou lá dividir bola, eu vou machucar meu ombro? Eu vou quebrar minha costela de novo? Não pode, coloca o guri. Mas é isso, cara. Vamos tratar disso daí no vídeo de domingo e seja o que Deus quiser. Beleza? Se inscreve aí, deixa um comentário e até o próximo vídeo aí, rapaziada. Valeu, até a próxima e arerê.